Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos analisar 3 versículos da palavra do Senhor. O versículo 13, o versículo 19 e o versículo 22. Vamos começar pelo versículo 13, que vai falar aqui de um tipo de profeta na época do profeta Elias. Então diz assim o versículo 13: Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água. Então, nós estamos aqui contemplando, estamos vendo aqui na palavra do Senhor, uma ação do mordomo de Acabe, um homem chamado Obadias. Obadias, ele vai proteger 100 profetas do Senhor, vai escondê-los em uma cova, sustentando com pão e água. O contexto vai dizer que nesta época, uma época muito negra de Israel, onde Acabe ele assume o reinado, vai começar tudo ali, um pouquinho antes, ali no capítulo 16, já finalizando o capítulo 16 de 1 Reis, que nós vamos perceber ali a partir do versículo 29, que tudo vai começar quando Acabe, filho de Onri, ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel. Esta mulher era filha de um rei chamado Ciro Fenício, chamado Etibal, e esta mulher ela vai entrar em Israel com uma idolatria muito forte, uma idolatria a Baal. Israel, que já não vinha bem, já tinha apostatado do verdadeiro Deus. Com esta junção, com este casamento de Acabe e Jezabel, percebe-se que Israel vai mergulhar em uma idolatria muito grande, aonde em todo Israel Baal passa a ser o Senhor. Mas o que acontece? Jezabel, ela começa a perseguir os profetas do Senhor, ela começa a matá-los, ela começa a tirar a vida daqueles que anunciavam o verdadeiro Deus. Jezabel é uma mulher demoníaca. Jezabel, o nome Jezabel significa noiva ou esposa de Baal. Então essa mulher ela foi consagrada a um demônio, ela foi consagrada a Baal, e por isso ela perseguia os profetas do Senhor. Então, nesta época, o mordomo de Acabe, este homem chamado Obadias, para proteger os profetas, ele vai esconder 100 profetas em covas. Mas o que nos chama a atenção neste momento, amado, o que eu quero falar para os irmãos, é sobre justamente os profetas do Senhor. Os profetas que ficaram escondidos na cova. Profeta não foi feito para estar escondido em cova. O que é cova? Cova significa covil. Tem alguns animais que gostam de se esconder em covas. Então, cova não foi feito para profeta. O que aconteceu é que os profetas do Senhor, os que sobraram, os 100, eles vão se acovardar diante de Jezabel. Eles preferem ser alimentados por pão e água numa cova do que fazerem a vontade do Senhor, do que combaterem a idolatria, como o Senhor queria que eles fizessem. Ora, a partir do momento que eu sou um profeta, a partir do momento que o Senhor ele me dá um espírito, ele coloca a sua palavra na minha boca, porque o profeta ele tem características. Você observa ali em Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, quando o Senhor o institui como profeta, Jeremias até tenta retroceder. Não, Senhor, porque eu não sei falar, eu sou uma criança. Não digas que eu sou uma criança. Não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás.
E o Senhor vai colocar as palavras na boca de Jeremias, vai dizer para ele que ele é cidade forte, né? E tudo mais. Coluna de ferro. Queridos, então o profeta do Senhor, quem se intitula profeta do Senhor, ele tem que suportar o peso do seu cajado, ou seja, o seu chamado. Deus, ele não levanta profeta em tempos de bonança. Eu já coloquei aqui, já falei em outras ministrações, que muitas pessoas têm se intitulado profetas. Só que Deus, ele não levanta profeta em tempo de bonança. Quando Deus levanta profeta, é porque o negócio está feio, o negócio está ruim. Nós estamos vendo nesses últimos dias a igreja do Senhor, uma bagunça total. Esta aliança demoníaca que a igreja fez com a política. Isso aí foi a coisa mais nojenta que poderia acontecer, irmão. Foi a coisa mais imunda, essa junção de igreja e política. Nós estamos vendo hoje a igreja dependendo de governadores, botando em cima do altar do Senhor homens corruptos, homens adúlteros, prostitutos, homens que não têm caráter, não têm testemunho, estão em cima dos altares porque os pastores ambiciosos, esses lobos, que só pensam em dinheiro, que só pensam na glória do homem, colocaram em cima do altar para fazer campanha para esses políticos. E eu pergunto, aonde estão os profetas do Senhor, meu irmão? Aonde estão os profetas do Senhor? Nós estamos vendo aqui esses profetas na cova. São profetas covardes, profetas que se acovardaram, profetas que não se levantaram contra o sistema, profetas que preferiram ficar na cova do que baterem de frente com Jezabel. Por causa da minha vida. Hoje tem profetas que estão na cova por causa do seu ministério, por causa do templo. Porque eu nasci aqui nesta igreja e vou morrer aqui nesta igreja. Não posso fazer nada, não posso me levantar porque o pastor é ungido do Senhor. Ungido tem que ter caráter de Deus, meu irmão. Depois nós vamos, em outra oportunidade, ministrar sobre isso. Ungido é aquele que tem o caráter de Deus. Acabe era o rei de Israel. O Senhor lhe deu diversas oportunidades para Acabe mudar. Mas Acabe não mudou. Acabe não quis. Foi a escolha dele, a idolatria foi a escolha dele. E esta junção com Jezabel vai causar tudo isso. E aonde estavam os profetas, 100 profetas do Senhor? Estavam escondidos com medo na cova. Meu irmão, eu volto a repetir o que eu falei para você, que diz que é profeta do Senhor. Cova não foi feito para profeta. Cova não foi feito para aquele que se diz homem de Deus. Aquele que diz que tem um chamado de Deus. Eu acho bonito, sabe? Aí nós chegamos em alguns cultos e tem gente que diz assim, eu sou profeta do Senhor. Aí o cara vai lá, pega o microfone para profetizar sobre dízimo, profetizar sobre oferta. Meu irmão, pelo amor de Deus, né, camarada? O senhor precisa entender o que é um profeta do Senhor. Profeta não é aquele que fala palavras amorosas, somente palavras doces para o povo, não. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 3, que o profeta, ele exorta, edifica e consola a igreja. Paulo vai aconselhar a nós buscarmos o dom de profecia, que é superior ao dom de línguas. Mas o que isso quer dizer, pastor? Que você vai dar a sua boca para Deus. Profeta em hebraico, Navi ou Nabi, ele é aquele que está cheio do Espírito de Deus. Então ele vai falar para o povo de Deus aquilo que o Senhor quer que ele fale. É Deus falando através da boca do profeta. Não é o profeta pegar o microfone e profetizar carros, apartamentos, e falar em dízimo, em oferta, porque eu sou profeta do Senhor. Você está muito por fora, meu irmão. Você precisa entender o que é um profeta. Então prestemos atenção.
no versículo: porque porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? Então Obadias, ele fala para Elias, porque ele vai encontrar Elias em um determinado momento, porque Elias foi procurado em todo Israel e não foi encontrado. Por causa da perseguição de Acabe e Jezabel, o Senhor ali no capítulo 17, quando Elias lança uma profecia sobre Israel, que não choveria, nem orvalho cairia, segundo a palavra dele, e o Senhor, depois dessa profecia, manda Elias se esconder no Querite. Ele vai passar 3 anos em Querite, 6 meses em Sarepta. E quando Elias aparece e manda Obadias avisar Acabe que ele queria falar com Acabe, você vai perceber que Obadias ele vai temer. E ele faz Elias entender. Ele faz Elias conhecer a atitude dele para com os profetas do Senhor, para com os profetas que se acovardaram, profetas que preferiram ser alimentados com pão e água numa cova como animais, do que combater o sistema montado por Acabe e Jezabel, né? Então, aqui nós estamos vendo o primeiro tipo de profeta aqui nesta mensagem. Profeta de cova, quer dizer, profeta covarde, profetas que não entenderam o seu chamado, profetas que amaram mais a sua vida, as suas vidas, amaram mais, né, o temor do que o amor em fazer a obra de Deus. Porque eu afirmo para a igreja que se tiver um profeta de fé, o Senhor ele se responsabiliza pela vida dos profetas. Então aqui nós estamos vendo profeta nas covas. Vamos ver outro tipo de profeta. Versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Nós estamos vendo aqui outro tipo de profetas. Profetas que comem na mesa de Jezabel. Profetas que se deliciam com o cardápio de Jezabel, com aquilo que Jezabel tem para oferecer. Que tipo de profeta nós estamos vendo aqui? Profetas que se preocupam apenas com seus ventres. Profetas gulosos, profetas que querem se banquetear, né? Se banquetear com aquilo que Deus desaprova. Então esses profetas aqui que estavam na mesa de Jezabel, certamente foram muitos dos profetas do Senhor que se bandearam para o lado de Acabe e Jezabel. Nós estamos vendo que esses profetas são profetas interesseiros, profetas que não têm identidade de Deus, profetas que se venderam, profetas que preferiram a boa vida, a mordomia, do que se levantar contra o sistema. São esses profetas imundos, nojentos, que vão compor a mesa de Jezabel. Queridos, porque não há meio termo. Ou você coloca a sua vida em prol do reino de Deus, ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás, você vai servir a demônios. E esses profetas, eles preferiram servir a Baal, eles preferiram agradar a Jezabel, agradar a Acabe. Esses profetas preferiram fazer a vontade do homem. Não é diferente de hoje. Não é diferente, pastor. Pastor, mas hoje existem profetas de Baal dentro da igreja. Está chovendo de profeta de Baal, meu irmão. Está chovendo de profetas mentirosos. Profetas que pregam no nome de Deus, mas na verdade o Deus deles, o Deus que está no coração deles, é o dinheiro, meu irmão. É o poder. Eu não posso falar contra o que está acontecendo dentro da igreja, porque eu estou me voltando contra o meu ministério, estou voltando contra o santo homem, o santo pastor, digamos assim, que está diante
desta casa. Meu irmão, você está se banqueteando na mesa de Jezabel. E esses profetas, eles geralmente, quando eles vão pregar, eles já acertam os seus numerários. Ou seja, eles estão pregando, eles estão profetizando em prol de si mesmo, dos seus benefícios. São profetas que gostam de animar a igreja. São profetas que colocam somente palavras para que a igreja seja, digamos assim, movimentada. Esta é a palavra certa. Não é avivamento, é movimento que interessa para eles. Por quê? Colocando a igreja para cima, ele é um grande profeta, é um grande pregador. Naturalmente que os dividendos vão chegar aos seus bolsos. São profetas de Baal, meu irmão. Profetas que comem na mesa de Jezabel. Profetas que se alimentam da mesa de Jezabel. Profetas que muitas das vezes estão no mundo da prostituição, no mundo das drogas, no mundo da mentira. Profetas que têm 2, 3 amantes na rua. Profetas que se prostituem e estão na mesa de Jezabel. Este é o segundo tipo de profetas que encontramos dentro desta mensagem. Profetas na mesa de Jezabel. Nunca batem contra o sistema. São bajuladores. Pode a sua chefia fazer o que bem entender, mas eles defendem porque eles comem da mesa de Jezabel. E certamente que vai chegar um dia em que o Senhor vai cobrar de vocês. Vocês fiquem tranquilos. Podem continuar se alimentando. Podem continuar comendo. Podem continuar com seu carro novo, seu apartamento novo, né? A poupança está gorda, está tudo legal, né? São profetas que defendem esta junção, né? Esta aliança de igreja com política, né? Que eu falei ainda há pouco que é uma coisa nojenta, uma coisa que certamente Deus não aprova. Ainda tem pessoas, meus amados irmãos, que dizem assim: mas por que José foi governador no Egito? Ora, meu irmão, pelo amor de Deus, comparar esses homens com José, com a santidade de José, né? Com Daniel, que também foi governador na Babilônia. Esses homens nem oram, esses homens não conhecem, muitos nem estudam as Bíblias. E o que acontece? Você não vai ver Daniel nem José fazendo campanha para se elegerem o governador, enganando um e outro, prometendo aquilo que eles não podiam dar. Aquilo foi ação de Deus. Ação de Deus em prol de um povo chamado Israel. Então nós precisamos prestar bastante atenção pelo tipo de colocação que nós fazemos com relação à política, meu irmão. A igreja do Senhor, ela não ficou aqui com objetivos políticos, né? Não ficou aqui com objetivos políticos. A igreja, ela ficou com objetivos para ganhar almas. Foi esse o objetivo da igreja. Foi por isso que Cristo fundou a igreja. E hoje tem pessoas que se encostam na igreja com objetivos políticos. Eu quero ser vereador, quero ser deputado. Se tiver dinheiro, melhor ainda, né? Porque o cara chegou na igreja e logo ele já está no altar, que é para todo mundo ficar conhecendo ele. Ele vai ali, faz uma ação, posta no Facebook, a igreja divulga o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso companheiro. Ora, meu irmão, é uma coisa nojenta. É uma coisa que provoca nojo nos verdadeiros servos do Senhor. O objetivo da igreja é ganhar almas para o reino de Deus, anunciar o evangelho das boas novas de salvação. A igreja não tem outro objetivo a não ser esse, meu irmão. Este é o objetivo principal da igreja, onde o cerne é Cristo. Ou seja, o centro da igreja é Cristo. Não é o homem. Nós não podemos deixar que a igreja perca o foco. Enquanto os pastores, os presidentes estão aí se preocupando com a igreja, enchendo os bolsos de dinheiro, esses corruptos nojentos, o que acontece? A igreja, ela vai esfriando. Aí você vê uns congressos meia boca aí de avivamento.
onde chamam pastores para tentar. Eles pensam que avivamento é movimento. Uma igreja avivada, ela tem o caráter de Cristo. Uma igreja avivada, ela tem o pensamento de Cristo. Uma igreja avivada, ela anda nos caminhos de Cristo. É uma igreja santa, uma igreja que é luz, uma igreja que é sal, uma igreja que é diferente, meus amados irmãos. Não adianta fazer eventos, evento de avivamento, aí o cara vai lá, pula, né, o pregador pula para um lado. O que foi que ele pregou? No final ninguém sabe. Então é necessário que nós entendamos os profetas do Senhor. É necessário que entendamos qual é o chamado. O profeta da mesa de Jezabel, ele jamais se levantará contra o sistema. Ele vai comer daquela imundície, ele vai se alimentar daquela imundície e vai viver daquela imundície. Vamos aqui para o outro tipo de profeta que nós encontramos aqui, no versículo 22. Né? Já falamos dos profetas escondidos nas covas, nós já falamos dos profetas que estavam na mesa de Jezabel, e agora nós vamos falar aqui no versículo 22, que diz assim: então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Veja bem, amados, o que Elias está falando? Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. O que nós aprendemos com este versículo? Como eu falei antes, nós falamos dos profetas que estavam escondidos nas covas. Quantos eram? 100 profetas. Nós estamos falando dos profetas que comiam na mesa de Jezabel. Pelo que ele está falando aqui, são 450 homens, né, que se alimentavam da mesa de Jezabel. Mas ele está falando que ficou um profeta, somente ele. Ou seja, existiam mais profetas do Senhor ainda? Tinham, mais para frente você vai ver, né, que o Senhor vai falar para Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram os joelhos. Sim, mas naquele momento ali, Elias está olhando para um lado, está olhando para a direita, para a esquerda, e ele só está se vendo a ele mesmo como profeta. E como é isso? Por que isso? Porque somente Elias vai bater de frente contra o sistema. Somente Elias vai se indispor contra Acabe e contra Jezabel. Somente Elias vai colocar a sua vida em perigo em prol do reino de Deus. Somente Elias vai enfrentar aquele sistema para reconquistar o Carmelo, reconquistar o Monte Carmelo. Somente Elias, querido. Amados, Deus, Ele não escolhe homens por estatura. Deus, Ele não escolhe homens pelo conhecimento, se tem cursos teológicos, né? Se é teólogo, se é um cientista. Não. Deus, Ele não escolhe homens pelas vestes, pela indumentária que ele veste. Deus, Ele olha primeiramente para o coração adorador do homem. Deus, Ele vai olhar primeiramente para o coração adorador. Se tem uma coisa que hoje faz com que o homem se corrompa, é o dinheiro, é a posição social que ele vai adquirir quando ele aceita certas coisas. Quando ele resolve, pregar a palavra de Deus. Eu vou ser bem sincero. Quando ele resolve pregar mentiras. Ou quando ele resolve pegar leve, como algumas pessoas dizem. Quando ele resolve, passar a mão sobre a igreja. Mesmo ele sendo um profeta do Senhor. O que acontece? Deus não vai se agradar. O que nós precisamos é ser verdadeiros. O que nós precisamos é pregar a verdade. O que nós precisamos é instruir o povo de Deus, porque nós seremos cobrados. O verdadeiro profeta do Senhor, ele não engana, ele não mente, ele não espera dádivas, presentes do homem. Muitas pessoas hoje
vendem a palavra de Deus, negociam a palavra de Deus. Eu vou pregar num evento, tu vais me dar tanto, né? Eu vou colocar a igreja para cima, e o próximo evento tu já me contrata de novo. Não, pode vir, tu vendem a palavra de Deus, mentem, pessoas profetizando mentira em cima do altar do Senhor, pessoas profetizando coisas da sua cabeça, do seu coração. Mas observa-se que este homem chamado Elias, ele vai ser uma exceção no meio de um povo que estava acovardado, no meio de uns profetas, melhor dizendo, que estavam acovardados e outros estavam na corrupção. Ele vai dizer assim: somente eu fiquei por profeta do Senhor. Chama lá os 450 profetas de Baal, leva lá no Carmelo, porque somente eu fiquei por profeta do Senhor. Deus vai cuidar de Elias, Deus vai sustentá-lo, Deus vai honrar o que saiu da boca de Elias. Israel agora estava passando pela maior seca, os gados morrendo, pessoas se lamentando por causa da palavra que saiu da boca de Elias no capítulo 17, que não cairia chuva e nem orvalho sobre Israel. Então percebe-se claramente que este homem, ele tinha verdadeiramente a palavra de Deus. Um profeta vai fazer toda a diferença a partir do momento que Deus esteja na vida dele. O Senhor está falando conosco neste dia. Aonde nós nos enquadramos, meus amados irmãos? Qual é a nossa posição? Porque eu estou vendo profetas de tudo que é tipo aí. Você abre no Facebook, tem uns até vestidos com um saco de... com um pano, digamos assim, saco, sei lá que material é aquele. O cara coloca lá, para de conta que ele é o profeta, ele é o cara, né? Um pano de saco, entendeu? Nós não estamos mais nesse tempo, meu irmão. O Senhor precisa ler a Bíblia, estudar mais a palavra de Deus. Amém? Mas aonde nós nos encontramos? Eu sou um profeta acovardado? Eu estou em covas? Estou sendo alimentado por pão e água, né? Mas eu não preciso, eu não quero, eu não posso falar nada contra o sistema, porque eles podem me matar. Você já está morto espiritualmente, meu irmão. Profeta não é para estar em cova. Você toma uma atitude, pegue o seu cajado e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Faça aquilo que o Senhor espera de você. O outro tipo de profeta que nós observamos foi o profeta na mesa de Jezabel. Este aí, meu irmão, para largar o osso, para largar o filé, porque profeta da mesa de Jezabel, ele não quer comer osso não, é filé. Este aí, meu irmão, você precisa observar o teu ministério, homem. Você precisa observar o teu ministério. Você precisa entender que o teu galardão está com o Senhor. Você precisa observar o que você está fazendo de errado, largar a hipocrisia, largar a mentira, largar a prostituição, largar toda essa imundície que você está envolvido e voltar para os caminhos do Senhor. Voltar a fazer a vontade de Deus. E tem o profeta, como o profeta Elias, só eu fiquei. Meu irmão, que eu falo para você, o Espírito fala para você, seja firme, seja constante, pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, fale a verdade. Pode o homem se levantar contra você, pode as pessoas te criticarem, mas continua pregando a palavra de Deus, continua anunciando a verdade. Aquilo que Deus colocou na tua boca, fala que Deus, ele é contigo. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, problema de quem não quiser acreditar. Não te deixa abalar, porque Deus, ele é contigo. Foi para isso que Deus te levantou. Foi para isso que Deus colocou o Espírito e a palavra na tua boca, para que você profetize as verdades do reino de Deus. Não te embaraça com o homem. Porque ele não me deu cargo, ele me tirou de tal cargo. Porque isso que acontece, tem uns matadores de profetas dentro da igreja. Ele me tirou do cargo, ele fez aquilo comigo, ele me humilhou. Não tem problema nenhum. Fique firme.
Fique firme porque Deus é com você. Fique firme que esta é a vontade do Senhor. Continua profetizando que Deus ele vai te exaltar. Louvado seja do Senhor. Meus amados, então são esses 3 tipos de profetas que eu queria, o Senhor colocou em meu coração para estar falando para a igreja, para estar anunciando para a igreja. Então que os irmãos recebam esta palavra, que você possa fazer uma análise, uma autoanálise da sua vida espiritual. Qual é o teu cajado que Deus colocou na tua mão para fazer? Aonde você está inserido dentro deste tema? Amém? Que Deus abençoe. Eu vou estar orando por você para que Deus venha abençoar o teu ministério. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento onde estamos aqui ministrando a tua palavra. Pai, eu te apresento, Senhor, os teus profetas, Senhor. Te apresento, Senhor, este profeta, Senhor, meu Pai, que está em covas, este homem que se acovardou, esta mulher que se acovardou devido às perseguições, Senhor, do espírito de Jezabel, que ainda reina, Senhor, na tua igreja, que ainda persegue os teus santos. Pai, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, esses profetas possam, Senhor, sair da cova e fazer a tua vontade. Que em nome de Jesus tu dê coragem para este homem, coragem para esta mulher. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, o seu ministério, abençoar a sua família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, que o Senhor, Pai, possa levantar homens e mulheres, Senhor, comprometidas com o teu reino para fazer a tua vontade. Nós te pedimos essas bênçãos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Fiquem todos com a parte de Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.